Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o prazo de validade do alecrim e como conservar essa especiaria em casa. O alecrim é uma erva aromática muito versátil, que pode ser usada em diversos pratos, como carnes, peixes, saladas e até mesmo sobremesas. Mas você sabe quanto tempo o alecrim dura depois de colhido? E como conservá-lo para que ele mantenha seu sabor e aroma por mais tempo? No vídeo de hoje, vamos responder a essas perguntas e dar dicas valiosas para que você possa aproveitar o alecrim por muito mais tempo. Então, se você é fã dessa erva aromática, não deixe de assistir ao vídeo até ao final. O alecrim fresco pode ser guardado no frigorífico por até 2 semanas. Para isso, lave os ramos de alecrim, seque-os bem e enrole-os em papel toalha úmido. Coloque-os em um saco plástico com fecho hermético e guarde na gaveta de legumes da geladeira. Para secar o alecrim, lave os ramos e seque-os bem. Em seguida, amarre-os em pequenos maços e pendure-os em um local fresco e seco, longe da luz solar direta. O alecrim estará seco em cerca de 2 semanas. Depois de seco, retire as folhas dos ramos e guarde-as em um recipiente hermético em local fresco e escuro. O alecrim seco pode ser usado por até 1 ano. O alecrim também pode ser embalado a vácuo para prolongar sua vida útil. Para isso, lave os ramos de alecrim e seque-os bem. Em seguida, coloque-os em um saco plástico próprio para vácuo e retire todo o ar do saco antes de fechá-lo. O alecrim embalado a vácuo pode ser guardado no frigorífico por até 6 meses. Outra forma de conservar o alecrim é em sal marinho. Para isso, lave os ramos de alecrim e seque-os bem. Em seguida, espalhe uma camada de sal marinho em um recipiente hermético e coloque os ramos de alecrim por cima. Cubra os ramos com mais sal marinho e feche o recipiente. O alecrim em sal marinho pode ser guardado em local fresco e escuro por até 1 ano. O alecrim é uma erva aromática versátil que pode ser usada em diversos pratos, como carnes, peixes, aves, sopas, molhos e saladas. O alecrim também pode ser usado para fazer chá ou infusão. O óleo essencial de alecrim pode ser usado para aromaterapia ou para fazer massagens. O alecrim é uma erva aromática deliciosa e versátil que pode ser facilmente conservada em casa. Seguindo as dicas acima, você poderá desfrutar do sabor e aroma do alecrim por muito tempo. O alecrim é uma erva aromática que pode ser facilmente conservada em casa, mantendo o seu sabor e aroma por um longo período. E temperatura ambiente é uma das formas mais simples de conservar o alecrim, desde que sejam seguidas algumas dicas. Local fresco e seco. O alecrim deve ser armazenado em um local fresco e seco, longe da luz solar direta. A umidade pode fazer com que as folhas apodreçam, enquanto a luz solar pode desbotar a cor e diminuir o sabor. Em um recipiente hermético, armazene o alecrim em um recipiente hermético, como um frasco de vidro ou um saco plástico com fecho zip. Isso evitará que o alecrim fique exposto ao ar e perca o seu aroma. Ramos inteiros ou folhas picadas. Você pode armazenar o alecrim em ramos inteiros ou folhas picadas. Se optar por folhas picadas, guarde-os em um recipiente menor para evitar que percam o sabor rapidamente. Com esses cuidados, o alecrim pode ser conservado em temperatura ambiente por até 2 semanas. Se você deseja conservar o alecrim por um período mais longo, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas. Secagem. A secagem é uma das formas mais tradicionais de conservar o alecrim. Para secar o alecrim, lave os ramos e seque-os bem. Em seguida, amarre os ramos com um barbante e pendure-os em um local fresco, seco e ventilado. O alecrim estará seco em cerca de 2 semanas. Congelamento. O congelamento é outra forma eficaz de conservar o alecrim. Lave os ramos de alecrim e seque-os bem. Em seguida, retire as folhas dos ramos e coloque-as em um saco plástico para congelamento. O alecrim congelado pode ser conservado por até 6 meses. O alecrim também pode ser conservado em preparações, como óleo de alecrim, vinagre de alecrim ou sal de alecrim. Essas preparações são uma ótima maneira de aproveitar o sabor e aroma do alecrim por um longo período. Óleo de alecrim. Para fazer óleo de alecrim, misture folhas de alecrim secas com azeite de oliva em um frasco de vidro. Deixe o frasco em um local fresco e escuro por 2 semanas, agitando-o ocasionalmente. Após 2 semanas, coe o óleo e guarde-o em um recipiente hermético. Vinagre de alecrim. Para fazer vinagre de alecrim, misture folhas de alecrim secas com vinagre branco em um frasco de vidro. Deixe o frasco em um local fresco e escuro por 2 semanas, agitando-o ocasionalmente. Após 2 semanas, coe o vinagre e guarde-o em um recipiente hermético. Sal de alecrim. Para fazer sal de alecrim,
Misture folhas de alecrim secas com sal marinho em um moedor de sal. Moa a mistura até obter um pó fino. A congelação em óleo é uma técnica que permite conservar o alecrim fresco por um longo período. Para congelar o alecrim em óleo, siga os seguintes passos. Lave os ramos de alecrim e seque-os bem. Retire as folhas dos ramos e pique-as grosseiramente. Coloque as folhas de alecrim em uma forma de gelo. Cubra as folhas de alecrim com azeite de oliva. Congele a forma de gelo por pelo menos 2 horas. Retire os cubos de alecrim congelado da forma de gelo e guarde-os em um saco plástico para congelamento. Os cubos de alecrim congelado podem ser usados em sopas, molhos, refogados e outras receitas. O tempo de armazenamento do alecrim varia de acordo com a técnica utilizada. Temperatura ambiente, até 2 semanas. Secagem, até 1 ano. Congelamento, até 6 meses. Óleo de alecrim, até 1 ano. Vinagre de alecrim, até 6 meses. Sal de alecrim, indefinidamente. Lembre-se de que esses são apenas tempos aproximados. O tempo real de armazenamento pode variar de acordo com as condições de armazenamento e a qualidade do alecrim.